Oi, gente, eu me chamo Maísa, eu sou mãe da Ana Flor e da Aurora e hoje eu tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre a minha filha Ana Flor, que é uma criança atípica. Ela tem a síndrome cardiofasciocutânea e nós acabamos de chegar de uma viagem, de uma consulta com um neurologista lá em Belo Horizonte. Eu moro no interior de Minas, então foram mais ou menos aí umas 6 horas de viagem para mais um pouquinho. E foi bem difícil e eu queria falar com você sobre isso. Eu acho que vai ser bem importante para as outras mães atípicas também que me acompanham aqui e aquelas que irão chegar. Bom, primeiro que viajar com uma criança atípica não é nada fácil. A minha filha, ela não dorme na viagem, então eu já fiz viagens curtas e viagens longas e na maioria delas a minha filha não dormiu. Eu me lembro uma vez que eu viajei, fui para o sul de Minas, foram 12 horas de viagem e ela não dormiu nessas 12 horas de viagem. Na verdade, ela tirou um cochilo de uns 40 minutos em 12 horas de viagem, gente, foi, meu Deus do céu. E aí agora também viajando para Belo Horizonte, ela não dormiu, gente, ela não dorme. Geralmente ela fica tranquila nas viagens, mesmo ela não dormindo. Ela não é aquela criança que dá muito trabalho, só que nesta viagem especificamente, ela virou a noite acordada. Aqui em casa, nós iríamos viajar pela manhã e ela ficou a noite inteira acordada. Então ela queria dormir no carro durante a viagem, mas ela não conseguia. Então, gente, foi resmungo na cabeça daqui até lá. Foi muito cansativo. Só que graças a Deus ela dormiu à noite, descansou bastante. No outro dia estava renovada para consulta. Aí nós finalizamos a consulta e voltamos para casa. Ela de novo não dormiu na viagem, mas ela não deu trabalho, ficou bem boazinha, bem quietinha. Eu percebia que em alguns momentos ela queria dormir, mas gente, é algo assim, parece que alguma coisa impede, ela não consegue. Eu não sei se toda criança é assim, mas geralmente criança briga com sono, né? Mas ela briga demais e ela vence a briga porque ela não dorme. Fui na consulta com o neuro, esse neuro ele é bem difícil de conseguir vaga, mas o ano passado teve uma desistência, eu consegui fazer o primeiro contato online e eu sabia que em algum momento eu teria que levá-la para ele conhecê-la pessoalmente. Então, chegou esse momento, não foi nada fácil, né? A ida não foi fácil, porque ela tava bem enjoadinha, mas a volta foi mais tranquila. E assim, por que eu resolvi fazer essa consulta? Primeiro, porque ela precisa de um acompanhamento do neurologista. Ela tem algumas demandas, como a epilepsia, essa questão do sono e tantas outras coisinhas que eu precisava ver com ele. Eu faço sempre uma listinha quando eu vou nessas consultas, né? Lembrando de tudo, anotando para chegar lá e tirar todas as dúvidas. E foi exatamente isso que eu fiz. E uma das minhas dúvidas que eu queria tirar com esse médico era sobre a questão das viagens. Mas antes de entrar nesse assunto, deixa eu contar aqui pra vocês que no carro, enquanto nós estávamos indo pra BH, que tava aquela situação bem difícil, Ana Flor chorando, querendo dormir, não conseguia dormir, eu já não sabia mais o que eu fazia. Eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus: Senhor, eu quero tanto viajar com a minha filha, Senhor. É tão difícil, Jesus, que situação complicada. Gente, eu contando aqui, vocês não têm noção de como foi difícil. Comecei a clamar pelo Senhor ali naquele momento. E, gente, veio uma percepção assim no meu coração de que não era ideal levar a Ana Flor nas viagens, porque eu sou aquela mãe que sempre quis levar ela comigo, assim como toda a família, né, a maioria delas faz, com seus filhos ali, de levar para uma viagem, levar para uma praia, sei lá, para um passeio, e eu queria muito também poder fazer isso com a minha filha, porque na minha cabeça eu estaria criando não só memórias, mas um momento divertido, um momento de lazer para ela, uma coisa diferente. E o Senhor sabia desse meu desejo e naquele momento me veio esse entendimento de que isso para mim não seria fácil e de que não era o ideal para minha filha. De que pra mim seria bom, mas pra ela não. Me veio essa percepção. E quando eu cheguei no consultório, foi a primeira coisa que eu falei com o médico, enquanto ele tava ali examinando a minha filha, eu falei: então, doutor, eu queria ver se existe um remédio, alguma coisa que eu poderia dar pra minha filha nas viagens, porque eu quero muito viajar com ela, levar ela pros lugares, só que o trajeto é muito difícil pra gente, porque ela chora muito, ela não dorme, e eu queria alguma coisa pra ela dormir. E falei isso com ele. Aí ele disse assim: olha, então, eu já percebi que você é uma mãe muito amorosa. Você é aquela mãe que quer levar a sua cria para todo canto. Porque você está num lugar legal, divertido, você tá tendo uma experiência muito boa e você pensa: poxa, eu queria tanto que a minha filha
estivesse aqui para aproveitar esse momento? Você tá comendo uma coisa legal? Poxa, eu queria tanto que minha filha estivesse comendo isso daqui para ela ter uma experiência boa também, assim como eu estou tendo. Hoje eu vou te falar uma coisa e você vai guardar isso, ou melhor, você vai tirar do seu coração. Você não vai viajar com a sua filha, não neste momento, não por agora, por um bom tempo. Você não vai levar ela para suas viagens. Tira isso da sua cabeça, tira isso do seu coração. Ai, gente, na hora que ele falou isso, me veio um choro assim. Ele ficou entalado aqui. Ele falou, tira isso do seu coração. Não é momento de você levar a sua filha. A sua filha não gosta de viajar. O que a sua filha precisa é de rotina, é de uma alimentação adequada nos momentos certos, nos horários corretos. Ela precisa de um bom soninho, ela precisa estar no ambiente dela, na rotina dela. É disso que ela precisa e é disso que ela gosta. Se você tira ela disso, desse ambiente, vai ser muito pior para ela. Então esquece, vai você viajar, vai você aproveitar e deixa alguém para cuidar dela, deixa ela no cantinho dela. Se você pode fazer isso, porque você levar ela vai ser muito mais transtorno para ela e para você. Porque você não vai conseguir descansar, seu marido não vai conseguir descansar, ela também, ela vai estar odiando a situação, porque ela quer ficar no cantinho dela. Então, por você e por ela, não faça isso. Gente, vou ser bem sincera pra vocês, ali naquele momento eu fiquei muito assim, eu fui tentar conversar e eu percebi que minha voz já tava uma voz de choro, aquele choro entalado. Mas ao mesmo tempo foi um alívio, porque eu entendi de fato que é isso que a minha filha precisa. Então não adianta eu querer forçar uma situação que pra ela vai ser ruim. Eu sonhava muito, desejava muito tirar ela de casa, né? Porque realmente na minha cabeça o que eu tô vivendo, que tá sendo bom pra mim, iria ser bom pra ela também. Mas não, eu entendi de fato que o que é bom pra ela é ela ficar em casa. Eu já fui tendo essa noção na viagem. Só de ter tirado ela do ambiente dela ali, a viagem já foi bem difícil. Imagina você querer fazer uma viagem para uma diversão e não conseguir aproveitar o passeio. E eu passei sim por essa experiência numa viagem que eu fiz com ela. Primeiro foi pra praia, depois foi uma viagem que eu fiz pro sul de Minas, e em todas essas viagens ela sempre ficava enjoadinha, não conseguia aproveitar. Eu achava até então que era porque ela não tinha o diagnóstico de epilepsia, eu achava que ela estava tendo alguma crise, sabe? Até então, depois que a gente teve o diagnóstico, que tudo ficou certinho aqui em casa, que ela fica muito bem, eu pensava, já vai dar pra tirar ela de casa, né? Porque a vida dela já tá mais organizada. Mas não, gente, é bem complicado, é bem difícil pra gente fazer isso. Aí ontem, quando nós chegamos em casa da viagem, gente, que eu dei um banho nela, coloquei ela no colchão dela, no quarto dela, eu acho que ela falou, ai, finalmente eu tô em casa, graças a Deus. É que nem aquelas pessoas que não gostam de sair de casa, né? Acho que ela teve essa mesma sensação, ai, finalmente eu estou em casa. E eu também tive um pouco essa sensação. Graças a Deus nós chegamos. Ela ficou brincando um pouquinho no colchão, porque ela tava cansada da viagem, querendo dormir. Mas eu deixei ela lá, dei o leitinho, o remédio dela. Ela ficou, gente, tão plena. Ai, meu Deus, eu falei, meu Deus, obrigada, eu sei que é isso que a minha filha precisa e eu sei que é disso que ela gosta, então eu não vou mais mexer, eu vou deixar quietinho. E aí, recentemente, eu levei a minha filha para fazer uma avaliação numa clínica. A pessoa que avaliou a minha filha, ela botou muito peso nas minhas costas. Ela falou, você tem que estimular sua filha assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou seja, eu passaria o dia inteiro estimulando a minha filha, eu não teria vida mais. Se você conversasse com a pessoa, você iria ter esse entendimento. Poxa, eu não vou ter mais vida. O que eu vou fazer? Eu não vou mais poder sair de casa, não vou poder fazer mais nada, porque eu vou passar o dia inteiro estimulando essa criança. E aí eu fui, conversei com o neuro, falei, olha, minha filha passou por uma avaliação, a mulher mandou fazer isso, isso e isso. Ele falou, meu Deus, pelo amor de Deus, você vai acabar com a vida da sua filha se fizer isso. A sua filha, tudo que você tá fazendo tá certo, tá perfeito pra ela. Ela tem um atraso global, ele me explicou isso, que a minha filha tem um atraso global. Ela está muito bem pro quadro clínico dela. Ele falou, ela tá ótima. O que você vai fazer é rotina, é alimentação, é ela ter os passeios dela. Agora eu quero colocar ela numa creche para ela ter contato com outras crianças. A princípio, a minha ideia é ficar um tempinho ali com ela, de 20 ou 30 minutos, o que ela for tolerando, só para ela ouvir barulho de outras crianças, ter contato, né? Porque isso ajuda muito no desenvolvimento. E aí eu apresentei essa ideia para ele, ele falou, maravilhoso, é isso que você tem que fazer. Ela acordou, faz a fisioterapia dela, mantém a rotininha, tendo os passeios dela ao
ar livre, para ela sentir o vento, tomar um banho de sol, ouvir o barulho dos pássaros, ver as árvores, ver gente. É disso que ela precisa, de vida normal. E aí ela tem, né, a parte das terapias dela que ela faz também no dia a dia dela. E aí, às vezes, pra gente é difícil entender isso, porque a gente quer que o normal dela seja o meu normal, né? O meu normal é eu comer pela minha boca, a minha filha se alimenta por uma sonda, sei lá, eu sair, viajar, ir numa academia, sei lá, ter uma vida normal. Mas esse não é o normal da minha filha. O normal dela é o normal dela. E eu preciso respeitar isso, respeitar os limites dela. Então, quando eu tento tirar ela de casa para levar ela para uma viagem, eu não tô respeitando os limites dela, porque não é disso que ela gosta. E também não é disso que ela precisa. O que ela precisa é essa vida normal, assim, nesse mundinho dela. E eu vejo que ela é feliz assim. Eu tava conversando com meu marido, porque ele toda a vida me falava isso. Ele falava, amor, a gente vai levar ela pra viajar, ela fica enjoada, a gente não consegue descansar, a gente não consegue dormir direito. E eu ficava pensando assim, esse meu marido é muito pessimista. Ele precisa acreditar na nossa filha. E eu ficava sempre falando, mas amor, ela precisa sair, você tá muito negativo. Ficava falando isso com ele. E aí eu falei assim com meu marido, olha, eu vou te ouvir mais, porque você tava realmente certo, né? Eu ficava tentando forçar ali uma situação de tirar minha filha de casa. Só que eu falei assim pra ele, eu não vou desistir. Eu vou preparar um caminho para que futuramente a gente consiga viajar com ela, porque o médico não decretou um fim. Ele só falou assim, não é o momento, não é agora, prepara um caminho para que lá na frente você consiga fazer isso. Então é isso que eu vou fazer, né, gente? Com muita paciência, com muita calma, não vou deixar de aproveitar. Graças a Deus eu sou uma pessoa que se recupera muito bem de situações difíceis e ruins, assim. Então, na hora que ele me falou, aquilo me doeu na hora, mas rapidamente eu já encontrei ali um caminho de, então tá bom, já que é isso, então tá bom. Então eu vou respeitar minha filha nesse sentido, mas eu também não vou ficar, né, presa nisso. Já tava pensando assim, porque a gente já tava planejando uma viagem que eu queria muito levar a minha filha, mas já que não dá pra levar, então eu vou viajar. Graças a Deus eu tenho uma pessoa que pode cuidar da minha filha, que cuida muito bem dela, e eu vou fazer dessa forma. Não era o que eu queria de fato levar ela comigo, mas já que não posso, então ela fica e eu vou. Problema resolvido. Ai, gente, brincadeira. Não é fácil, sim. Eu tô falando, esse é o meu jeito mesmo. Eu sei que para algumas mães, para algumas famílias, é muito difícil, às vezes, tocar nesse assunto. É muito difícil, às vezes, a família conseguir entender a nova realidade, que é uma realidade muito diferente. Mas, assim, o olhar que eu tenho para minha filha é de respeito mesmo, de respeitar ela como ela é, e eu não olho com pena pra ela, assim. Eu entendo que ela é feliz no mundinho dela, do jeitinho dela, com as limitações dela. Ela é feliz. E pra gente tá bom, né? Se ela tá feliz, amém. Se ela tá bem, amém. Glória a Deus. É isso que eu mais quero, que ela esteja bem. E aí, olha só, olha como é que eu vou fazendo as coisas. Eu mesmo vou me consolando. Assim que eu saí do consultório, eu fiquei assim, mas a gente também nem viaja tanto, não é pra quem ficar sofrendo. Eu queria levar ela pra viajar, mas isso é coisa que acontece 2 ou 3 vezes no ano. Então eu não preciso ficar sofrendo tanto assim, serão poucas vezes. O que eu preciso fazer é criar aqui na nossa vida, na nossa rotina, momentos de diversão pra ela. Que ela vá gostar, né? É isso que ela precisa. E aí a gente vai se adaptando e vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem no final, gente, vai ficar tudo ótimo. Já está tudo bem, né? Era só eu mesma que precisava entender tudo isso, mas eu falo como que foi bom a minha oração ali, aquele momento que eu fui tendo com o Senhor, porque o Senhor já foi me trabalhando no meu coração antes de eu chegar no consultório, e quando eu ouvi de fato do médico, foi assim, eu senti como se fosse uma pancada, mas eu já estava tendo esse entendimento. É que eu achei assim, que o médico iria falar, eu posso te dar um remédio, você pode levar ela, né, vai dar tudo certo na sua viagem, você vai curtir horrores. Não. Ele falou, aqui não. Gente, mas eu tô feliz que tudo tá bem com ela, e eu quis compartilhar esse vídeo aqui com vocês pra acalmar aí talvez o coração de alguma mãezinha que está passando pelo mesmo. E talvez você já até ouviu do médico para você deixar a criança, e isso tem sido um sofrimento aí para você. Então, tô compartilhando aqui para dizer que você não tá sozinha.
realmente não é fácil, mas a gente precisa parar, processar e entender. Precisa vir aqui para nossa mente, a gente parar um pouco de usar as emoções e trazer aqui para nossa mente o entendimento, a razão. Se a gente usar isso, a gente vai sofrer menos e nós vamos conseguir resolver a situação de uma forma mais prática e mais fácil, lidar melhor. Não, eu usei uma palavra aí, fácil, né? Não é fácil, mas a gente consegue, né? É isso que eu quero dizer, que é possível. Então eu espero que tenha te ajudado. Se você conhece alguma mãezinha que precisa muito ver esse vídeo, manda pra ela, compartilhe. Se você quiser também deixar alguma experiência que seja bacana aqui pra outras pessoas lerem também, pode deixar aqui nos comentários, vai ser muito bom ler aqui a sua história. E se você também tiver algum comentário bacana pra acrescentar aqui, pra ajudar outras mãezinhas, deixa aqui pra gente, estaremos lendo com certeza. E se inscreva no canal, tá? Porque eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto aqui da minha filha. O meu canal tem um pouquinho de tudo, né? Tem vlog, tem palavras, às vezes o Senhor fala alguma coisa no meu coração, eu gosto de trazer aqui pra vocês. Tem música também e tem muita vida em família, né? Uma família atípica. Me siga também nas redes sociais, que eu sempre tô postando ali o meu dia a dia com as meninas. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!